Hoje eu tô aqui para ter uma conversa direta, clara e rápida com vocês. Eu vou precisar parar o meu trabalho. Isso mesmo, eu vou precisar parar o meu trabalho aqui e vocês vão entender o porquê depois da vinheta. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, já adianto para vocês, para que vocês fiquem calmos, que sim, eu vou precisar parar o meu trabalho, mas não é para sempre. É por alguns dias. Por quê? Já vou falar logo no começo aqui, para poder não enrolar muito. Eu estou física e mentalmente esgotado. O trabalho que a gente faz aqui é um trabalho autônomo. Eu não tenho carteira assinada, eu não tenho garantia de salário para receber, eu não tenho férias remuneradas, 13º, eu não tenho descanso semanal remunerado, como preconiza a CLT. Numa época, inclusive, que um monte de gente está brigando pela CLT, eu estou vindo aqui falando que a gente deveria ter algum tipo de reconhecimento mínimo pelo trabalho que a gente tem e a gente não tem, tá? Eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube em setembro de 2015. De lá para cá já se passaram praticamente 10 anos, né? Já passaram aí 9 anos e 8 meses, 9 anos e 9 meses aproximadamente. E muita coisa mudou de 2015 para cá. Eu dividi a minha atividade de professor, de editor de vídeo, muita gente não sabe, mas eu era editor de vídeo também, com o canal no YouTube. A partir de 2018, quando eu decidi gravar vídeos em agosto, todos os dias, eu fiquei acho que 3 ou 4 anos publicando vídeo todo dia, sem faltar, sem errar nenhum dia. Só que depois eu precisei tirar alguns descansos. Hoje, inclusive, eu publico vídeo todos os dias, mas geralmente eu tiro sábado ou domingo para poder descansar, porque como todo trabalhador, eu tenho direito ao descanso, e se eu defendo o fim da escala 6 por 1 e defendo também o descanso semanal remunerado para os trabalhadores, por que que eu não posso ter? O grande problema é que como produtor de conteúdo independente no YouTube, eu não tenho descanso semanal remunerado. Quando eu deixo de gravar o meu vídeo no sábado ou no domingo para poder descansar, por exemplo, com vocês, eu não recebo. Só para vocês entenderem aqui um cenário de ilustração. Digamos que eu ganho do YouTube todo dia R$ 100 pelos vídeos que eu produzo. Um cenário só hipotético, tá? Digamos que eu ganho R$ 100. No dia que eu não publico o vídeo, esse ganho cai para 10 ou R$ 20. É como se eu perdesse de 80 a 90% da minha receita no dia que eu não produzo conteúdo. Imagina eu ficar, por exemplo, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 10 dias sem gravar conteúdo. Eu não tenho como pagar minhas contas. Essa luta aqui é uma luta importante, mas é uma luta que lamentavelmente deixa a gente sem nenhuma garantia. Essa situação que aconteceu agora com o Pirula, inclusive, me deixou muito reflexivo, porque tem um tempo que eu tô pensando muito nesse negócio. Eu já estou chegando aos 40 anos, né? Tô me tornando um homem de meia idade, como as pessoas costumam dizer. E eu tenho tenho mostrado muita preocupação sobre a minha passagem desse plano pro outro. Como é que vai ficar a minha família? Como é que vai ficar minha mãe, meu pai, minhas irmãs, minhas sobrinhas? A minha esposa, a família da minha esposa, porque eu ajudo minha esposa ajuda a família dela, ajudo, enfim, ajudo meus pais, assim como o Pirula. E a gente tá vendo agora o Pirula dependendo da nossa ajuda, porque gente que trabalha com produção de conteúdo é independente no campo da divulgação científica, do campo progressista, não tem garantia de absolutamente nada, não tem financiamento por trás, não tem retorno financeiro garantido. Somos autônomos, né? E de 2015 para cá, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu só consegui tirar 2 licenças nesse canal aqui. A primeira, em 2019, eu fui passar o carnaval em Olinda. Eu já conseguia viver praticamente do canal. Eu dava aula ainda em 2019, mas o que eu ganhava no YouTube já era maior do que eu ganhava com a escola na época que eu trabalhava. E naquela época eu conseguia ali deixar 10 vídeos de conteúdo adiantado, porque foi logo no início do governo Bolsonaro, tinha um monte de assunto que muita gente queria que eu falasse. Eu aproveitei essa época da minha viagem para Olinda e Recife, gravei os 10 vídeos e deixei os 10 vídeos no canal adiantado, só que hoje isso é mais difícil. Por quê? O tipo de conteúdo que eu produzo é o que a gente chama de hard news, é o conteúdo das notícias diárias, ou seja, o conteúdo que eu gravei hoje, amanhã não tem mais interesse do público. Por quê? Porque são as notícias que vão se atualizando todo dia. O meu conteúdo ele não é anacrônico, ele não é atemporal, ao contrário, ele é especificamente, estritamente momentâneo. O meu canal tem mais de 5.000 vídeos. Alguns são atemporais, que eu gravei lá no passado, conteúdos de história, minis documentários que eu gravei sobre alguns conteúdos específicos, mas de 2016, 17 para cá, eu comecei a misturar muito conteúdo de política com história, e de 2017 em diante, só conteúdo de política praticamente aqui no canal, porque tudo que eu queria falar de história eu já tinha falado. Então, eu não consigo me afastar alguns dias aqui da internet sem ter um impacto financeiro. Por isso vocês estão vendo agora todos nós nos unindo aqui para ajudar o Pirula, né? Porque esse período que ele está doente e que ele precisa da remuneração do canal para sustentar a família dele, ajudar os pais, por exemplo, não tem de onde ele tirar dinheiro. Então por isso que a gente divulgou aqui ontem, eu até peço você ir no vídeo de ontem para poder colaborar com o Pirula.
Mas, como eu disse, eu tirei 2 recessos. O primeiro lá em 2019 e o segundo em 2020. No final de 2020, quando deu uma baixada ali um pouco na primeira onda da pandemia, e ali não foi nem porque eu escolhi, eu tive um problema gravíssimo, né? Eu tava com depressão profunda, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e outras coisas que eu não vou citar aqui pra vocês porque não vem ao caso. E o meu psiquiatra e minha psicóloga falaram, ó, você precisa descansar em alguns dias. Na época, um seguidor que apoiava meu trabalho doou pra mim R$ 7.000 pra eu poder viajar, paguei hospedagem, nunca tinha ficado em hotel, foi até a primeira vez, paguei hospedagem pra ficar em hotel, paguei combustível do meu carro para ir, para voltar, enfim. Tirei ali no final de novembro de 2020, tirei alguns dias para ficar em Itabuna para ver meu pai, fui para Itacaré ver minha mãe, que minha mãe mora em Itacaré, e fui para Morro de São Paulo. De lá para cá a gente não consegue parar. Por quê? Porque se eu paro, eu não tenho monetização. Então tudo aquilo que eu defendo para a classe trabalhadora, e por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui, às vezes eu não tenho para mim, mas nem por isso eu deixo de defender. Eu defendo o descanso semanal remunerado, o fim da escala 6 por 1, porque eu já trabalhei por muitos anos, eu já mostrei que eu tenho 2 carteiras de trabalho completamente preenchidas. Antes de eu viver só da internet, meu trabalho com a internet, eu trabalhei em vários lugares, como serviços gerais, como office boy, como atendente de farmácia, como gerente comercial, como professor, como balconista de farmácia. Enfim, tive vários trabalhos que eu fiz ali, com registro em carteira assinada e tudo mais. E eu sei como é difícil essa escala 6 por 1. E assim, eu acho que é justo a gente ter algum suporte também para descansar, porque como é que eu defendo uma coisa para as pessoas e eu também não tenho essa situação? Por exemplo, eu vou tirar um recesso, tá? Já tô avisando para vocês. Terça-feira eu vou viajar para Bahia, vou ver meu pai, que inclusive o meu pai é a figura entre pai e mãe que eu vejo com mais frequência, né? Meu pai vem aqui em Sergipe de 1 a 2 vezes por ano, então eu vejo meu pai todo ano, mas minha mãe eu não vejo todo ano. A última vez que eu vi minha mãe foi em novembro de 2020. Então tem 5 anos que eu não vejo minha mãe. E não consigo parar aqui meu trabalho para poder, às vezes, ir lá visitar minha família, né? Minha sobrinha, que mora em Itabuna, minhas sobrinhas, né? Agora tá vindo outro sobrinho meu também, que minha irmã tá grávida. Eu gostaria de participar mais do dia a dia da minha família. E não consigo porque esse trabalho aqui, que é um trabalho que eu escolhi, né? Até para poder preservar o futuro dos meus filhos, o futuro dos meus sobrinhos, o futuro dos meus netos, dos netos da minha irmã. Enfim, pra gente poder ter uma vida melhor para todo mundo, eu escolhi fazer esse trabalho. Ninguém me obrigou, o trabalho que eu escolhi fazer. Só que é um trabalho que a gente precisa se sacrificar. Então hoje eu estou vindo aqui para vocês pedir 2 coisas em especial, 3 coisas em especial. Primeiro, eu vou tentar deixar alguns vídeos gravados durante a semana, mas já adianto que não sei se eu vou conseguir manter todos, porque como o meu tema é hard news, não dá para manter conteúdos atualizados por uma semana de hard news, já que eu vou viajar na terça, então não tenho como deixar vídeo gravado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e eu vou voltar domingo. Provavelmente só vou conseguir deixar conteúdo gravado até quarta ou quinta. Por quê? Porque entre a terça e a quarta acontecerão novos fatos que farão com que meu conteúdo fique velho, entre aspas. Então eu queria pedir que vocês acompanhassem o conteúdo que eu vou publicar e aqueles do canal, só para gerar audiência. Segundo, pedir para que vocês colaborem com o nosso Pix, que é esse que está aqui, ó. Porque eu tenho o direito, gente, de descansar. Esses dias eu vi a Aline do Instagram Esquerdo Gato falando sobre isso. Que ela viajou para a Europa fazer um intercâmbio, criticaram ela. A gente tem direito de descansar também. Só para vocês terem noção, eu fazia parte de um projeto há um tempo atrás, um projeto grande, que eu não faço mais parte, fiz questão de me desvincular. E eu deixei de fazer parte do projeto, por quê? Porque na frente das câmaras, a pessoa que estava nesse projeto comigo defendia o fim da escala 6 por 1, o respeito aos direitos trabalhistas, melhor remuneração para o trabalhador, mas dentro do projeto essa pessoa queria que a pessoa trabalhasse sábado, domingo, feriado, sem remuneração, queria que as pessoas fossem PJs e não queria que a pessoa fosse CLT. Eu já tinha feito um acordo com o grupo para que os colaboradores fossem CLT, e aí eu preferi me desligar do projeto justamente por não concordar com isso. Eu saí do projeto. Várias outras pessoas também saíram justamente por não concordar com a nova abordagem. E se eu abrir mão de um projeto grande que eu fazia, porque eu acredito naquilo que eu faço, perco dinheiro às vezes, perco um monte de coisa, perco oportunidades, mas eu não perco a minha dignidade, a seriedade, o compromisso. Então eu queria pedir isso a vocês e pedir para vocês que colaborem com o nosso Pix aqui, ó. Qualquer quantia que você puder colaborar, eu agradeço. Tá? Eu vou viajar, então, amanhã eu vou conseguir produzir conteúdo normal. Eu vou tentar adiantar conteúdo para terça e quarta. Vou levar uma câmera e um microfone, porque se acontecer alguma coisa muito mirabolante, eu vou parar e produzir conteúdo. Mas eu preciso parar porque isso aqui às vezes pede, ó. Tá? Depois da minha cirurgia bariátrica, graças a Deus eu não tenho mais problema de depressão, não tenho mais problema de síndrome do pânico, mas a minha ansiedade começou a voltar, justamente porque eu não tô conseguindo fazer algumas coisas, eu não tô conseguindo parar para descansar, eu não tô conseguindo parar. E não é tipo assim, você tá reclamando, você trabalha em casa. Eu trabalho em casa, mas eu trabalho todo dia também. A minha carga de trabalho geralmente é de 7, 7h30 da manhã
até a hora que eu achar que acabou o conteúdo. Porque tem dia que acaba meio-dia, 2 horas, mas tem dia que acaba 7, 8, 9 da noite. Tá? E geralmente não acaba 2 horas, geralmente acaba isso começando 7, 7h30 da manhã. Geralmente o meu trabalho acaba ali entre 6 e 7 da noite. Geralmente. De 7 até 6 ou 7 da noite. Porque vocês veem aqui um vídeo às vezes pequeno, de 8 minutos, 10 minutos, mas aquele conteúdo requeriu ali pesquisa. Agora aqui, por exemplo, eu tô com um monte de aba aqui aberto, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não, não vou conseguir compartilhar, não. Eu tô com um monte de aba aberta aqui agora do lado da minha tela sobre temas que eu vou elaborar para poder soltar para vocês. Eu ia soltar hoje, mas eu decidi soltar amanhã, até para eu não estar adiantando alguns conteúdos que eu posso deixar nesse período que eu vou estar descansando. E pedir a você, colabora aqui com o nosso Pix, ó, com qualquer quantia que você quiser. Eu tenho direito, como todo mundo que está aí assistindo meu trabalho, de descansar. Vocês acham que é justo? Eu 5 anos sem conseguir tirar uma semana para descansar. Eu não consigo tirar uma semana para ir aqui em Maceió, que é perto de Aracaju. Não consigo tirar uma semana para ir em Salvador, porque eu não tenho descanso semanal remunerado, não tenho férias remuneradas. Então, para eu tirar esse período de descanso, eu preciso deixar de receber dinheiro. E aí, ou eu tenho de tentar me antecipar muito com algumas coisas, ou eu tenho de viver ali do jeito que eu tô, porque o YouTube é imprevisível, tem meses que você ganha mais, tem meses que você ganha menos. O Henry Bugalho até falou sobre isso, né? Que ele disse que o Pirula tinha conversado com ele, que ficava preocupado também com essa questão de não conseguir uma estabilidade por conta do YouTube, e o Henry explicando que ele não consegue tirar férias sem produzir conteúdo. Então eu queria pedir a vocês que, se vocês acham que meu trabalho é importante, eu tenho o direito de descansar também. Por que que eu defendo o direito da classe trabalhadora a descansar, da classe trabalhadora ter ali o direito ao fim da jornada 6x1, jornada desgramada que eu já vivi por quase 20 anos da minha vida como funcionário, né, de alguém. Aproximadamente 20 anos eu trabalhei, somando meus empregos de carteira assinada todos, tá? E aí agora que eu tô nessa luta, que as pessoas falam assim, agora você tem mais liberdade. Eu tenho mais liberdade só para escolher se eu quero ou não gravar conteúdo, mas em contrapartida, quando eu escolho se eu não quero gravar, eu escolho também que eu não vou receber. Tanto que, como eu disse, eu abri mão de gravar conteúdo dia de sábado ou domingo, ou sábado e domingo, para poder descansar, porque eu mereço estar com minha família, estar com minha esposa, passear com meus bichos, ir para um evento público, ir para um evento de lazer, e eu não estava conseguindo. É muita conta para pagar, água, luz, internet, prestação de apartamento. Como eu disse, assim como o Pirula, eu ajudo meus pais, ajudo minha irmã, ajudo a família da minha esposa, a gente se ajuda aqui, enfim. Isso é uma coisa particular minha, não precisava nem externar. Mas eu precisava vir para falar para vocês. Até para que a gente tenha mais energia para voltar a essa luta, porque segundo semestre, por isso que eu decidi tirar agora esse começo de ano, para esse meio do ano para descansar. Porque do segundo semestre adiante começa a campanha de 2026 já, tá? Já começou, mas no segundo semestre adiante piora, acelera ali a corrida da campanha eleitoral. E eu vou ter de novo embarcar nessa luta, como muita gente, para poder combater o fascismo. Eu pretendo viajar para Brasília e para São Paulo no segundo semestre, pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então vou precisar também da colaboração de vocês, até porque eu preciso guardar alguns recursos, tá? Eu já consegui, inclusive, comprar uma passagem para uma viagem que eu não vou dizer ainda para onde, com o recurso que eu recebi de doação de um seguidor que doou para eu viajar para o Rio de Janeiro na época daquele evento do G15, se não me falha, do G20, perdão, se não me falha a memória. E aí, essa passagem já está comprada. Eu vou dizer para vocês para onde é que eu vou quando eu voltar da minha viagem. Mas é isso que eu queria pedir para vocês, tá? Se vocês acham que meu trabalho merece a atenção de vocês, merece o respeito, eu acho que eu mereço também um pouco de descanso e um descanso com tranquilidade, sem eu ficar lá preocupado. Meu Deus, e agora? A monetização do meu conteúdo caiu. Como é que eu vou pagar a conta dia tal? Como é que eu vou fazer isso tal dia? Meu Deus, e agora? Não, eu vou ter de gravar um vídeo aqui, porque se eu ficar uma semana sem gravar vídeo aqui, como é que eu vou pagar a parcela do meu apartamento no mês que vem? Como é que eu vou pagar minha conta de água e luz? Como é que eu vou ajudar meu pai? Como é que eu vou ajudar minha mãe? Então, eu acho que todo trabalhador tem direito a um descanso, e assim como eu defendo o descanso para vocês também, eu queria pedir que vocês, se acharem que o meu trabalho vale a pena, que colaborem aqui com o nosso Pix, tá? Qualquer quantia que você quiser e puder. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue colocar o... Cadê? Aqui, ó. Se você não conseguiu colaborar aí com o QR Code, tá aqui, ó. O historiadoroficial@gmail.com. É literalmente o que eu tô pedindo para vocês mesmo, uma ajuda para eu poder descansar uma semana. Como qualquer trabalhador tem direito de descansar um mês por ano, eu tô pedindo para descansar uma semana depois de 5 anos. Eu tô pedindo, gente, me ajudem a eu poder descansar durante... Eu vou viajar na terça e volto no domingo. Então me ajudem pelo menos a descansar de terça a domingo sem ficar preocupado que esses 5 dias que eu vou deixar... E inclusive, esses 5 dias que eu vou ficar sem trabalhar aí, 6 dias praticamente, na verdade, né? É um impacto grande, que é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pega aquele exemplo que eu citei para vocês. Digamos que eu ganhe hipoteticamente R$ 100 do YouTube todo dia.
O dia que eu não gravo vídeo, eu ganho entre 10 e 20 reais. Então imagina aí, em 5 dias, digamos que eu ganharia 500 reais em 5 dias, 6 dias que eu vou ficar sem trabalhar, eu ganharia 600 reais trabalhando, hipoteticamente. Sem trabalhar na semana que eu vou ficar descansando, vai cair para 120 reais, hipoteticamente, né? Então, se vocês puderem colaborar, eu agradeço. Se você não puder colaborar, não tem problema, tá? Eu super entendo vocês. Mas eu precisava vir aqui falar para vocês porque quem tá lá no meu grupo do WhatsApp dos membros do canal já sabe. E eu preciso voltar energizado para poder produzir mais conteúdo para vocês, porque essa luta aqui é difícil demais, é muito difícil. É muito difícil, tá? Então, para quem já sabia, vou parar, mas são só por alguns dias, vou parar de terça a domingo. Se vocês virem algum vídeo aqui no canal, amanhã eu ainda gravo vídeo, né? Vou tentar deixar também gravado o vídeo da terça e da quarta. Não vou garantir deixar o da quinta. E vou levar os equipamentos para minha cidade, Natal, né? Para Itabuna. Se acontecer algo muito mirabolante, que vocês queiram a minha opinião, eu vou gravar, mesmo lá do quarto que eu tiver, como eu tiver lá, só para vocês me ouvirem. Mas, de verdade, eu queria descansar. Eu queria passar esses dias todos sem me preocupar que a monetização do meu canal vai cair. Eu queria, como cidadão, como uma pessoa física, Carlito Neto, falar, ufa, tô aqui agora visitando minha família, descansando um pouco, vou na praia, não vou ficar preocupado que vai atrasar minha prestação do meu apartamento, minha conta de água. Eu vou ter como me manter aqui esses dias. Eu tenho direito a descansar e os meus seguidores entenderam isso. Então eu queria pedir a vocês que, se puderem, colaborem aqui com o nosso Pix, tá? Se torne membro do canal também ou digite nosso endereço de Pix aqui, tá bom? O vídeo é sobre isso hoje, não vai ter outro vídeo, o vídeo é só sobre isso mesmo. Fiquem tranquilos que quando eu disse que eu vou parar, não quer dizer que eu tô parando de trabalhar, né? Eu vou parar para descansar, porque a minha mente pediu, meu corpo pediu. Eu tô com saudade da minha mãe também, eu tenho direito de ver minha mãe. Tenho direito de ver minhas sobrinhas também, né? Que vão crescendo, né? Uma vai fazer 18 anos agora, a outra tem. A outra vai fazer. Duas estão próximas de fazer 18 anos, ó. Tá vendo? E a maior parte da infância delas eu passei longe. Porque eu escolhi morar aqui e eu não me arrependo de morar aqui em Aracaju. Foi escolha minha. Um dia eu conto aí no clube de membros pra vocês porque eu decidi vir morar em Aracaju e mostrar um pouco da minha história que eu nunca mostrei pra vocês. Eu já mostrei um monte de coisa, mas tem algumas coisas que eu nunca mostrei. Mas é isso, gente, tá? Vamos ver aí se vocês acham que eu mereço descansar ou não. Eu vou viajar de todo jeito, né? Infelizmente eu não posso obrigar ninguém a colaborar com o meu trabalho, mas eu vou viajar de todo jeito. A única coisa é se eu vou viajar e ficar os 5 ou 6 dias lá tranquilos, ou se eu vou ter de, mesmo tentando descansar, não me desconectar preocupado se eu vou conseguir pagar ou não conta, tá bom? Beijo no coração de vocês, tchau. E vai ter vídeo no canal segunda que eu vou gravar, e talvez eu consiga deixar conteúdo para terça e quarta também, tá bom? Acredito que quinta, sexta, sábado e domingo não deva ter, certo? Grande abraço e até mais. Tchau.